Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura, esperança, nosso salve. A vós bradamos degradados, filho de Eva, a vós suspirando, gemendo e chorando nesse vale de lágrimas. Em apoio, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei. E depois desse desterro mostrai-nos Jesus, bendito é o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo para sempre. Amém. Nós teremos agora o sermão para este momento.
vamos preparar o nosso espírito para acolher a palavra de Deus, que, como diz o autor da carta a Timóteo, é luz para os nossos pés. A palavra de Deus nos orienta instrui-nos para viver conforme o coração de Deus, e é luz para os nossos pés, ou seja, não nos deixa de modo algum tropeçar, mas facilita sempre o nosso caminhar com harmonia e com serenidade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Peçamos à Mãe de Deus, a nossa Mãe, como nos diz Lucas, acolhia toda a palavra no coração e silenciosamente meditava sobre cada uma das palavras que ao longo da história ia revelando o mistério do seu divino Filho. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Queridos irmãos, irmãs, esta noite para nós é uma noite em que nós vamos contemplar aquilo que Jesus experimentou como servo sofredor. Como ele se coloca nas mãos de Deus, como um filho amado que vem para fazer a vontade de Deus, cumprir os desígnios de Deus em sua vida. Por isso, ele vai assumir sobre si todas as nossas dores, para nos resgatar da morte e do pecado. Ele queria, desta forma, trazer o homem de volta para o céu. Aquilo que o pecado de Adão e Eva tinha trazido para nós, a morte e o pecado, agora Jesus vem novamente trazer para nós esta reconciliação, aquilo que o homem tinha perdido, de estar na glória de Deus, de viver no céu. Jesus vai assumir agora esta graça para nós. Por isso, nessa noite, queridos irmãos, cada um de nós estamos aqui para contemplar em Cristo a face dele, que seria a nossa face desfigurada pelo pecado, pelo mal, pelos sofrimentos dos dias a dia da vida. Seria a nossa face em virtude de pagar aquilo que fizesse com que nós voltássemos a Deus. O nosso sofrimento seria um sofrimento reparatório. Mas Deus quis, através do seu servo, fazer esta graça acontecer nele, devolver ao homem a virtude da vida eterna que o homem tinha perdido por causa do pecado que ele cometeu, se afastando de Deus. E ele tornou em si desfigurado por causa do pecado. E Jesus vai configurar a nossa vida novamente através do sofrimento. Então ele se desfigura
Olhando para Jesus, nós vamos contemplar como seria a nossa desfiguração diante dos sofrimentos. Como que nós poderíamos ser tratados diante de todas estas, a nossa vida, durante todo o nosso viver. Como poderíamos experimentar todo tipo de sofrimento. E talvez nós não conseguíssemos ainda a plenitude da redenção em Deus. Dependeria ainda da misericórdia de Deus para conosco. Porque somente o sangue redentor de Jesus devolveria para nós e repararia toda a expiação do pecado. Aqui para nós esta noite, como Jesus chegou lá no pretório para ser julgado. Mas quando começa esse julgamento? Quando começa o julgamento, antes mesmo, começou no coração do homem. Quando os fariseus, doutores da lei, não aceitaram esta graça da filiação através de Jesus, porque ele veio para trazer a redenção a todos, mas eles não souberam reconhecer o Filho amado de Deus. Isso também dá uma expressão para nós. Quando nós não reconhecemos o Filho amado de Deus, nós ainda continuamos rejeitando a redenção oferecida a nós. Quando ainda nós não reconhecemos Jesus como Salvador, ainda continua às vezes acontecendo em nós, não em Deus, não em Cristo, não pela redenção dele oferecida, mas a nós, que ainda não assumimos esta graça em nossa vida. Então, quando Jesus se dá inteiramente, que ele vai diante daquela noite da quinta-feira, ele entra em Jerusalém triunfalmente, no domingo ele entra em Jerusalém cantando Hosana, e todos o reconhecem como o rei de Israel. Canta Hosana no mais alto dos céus, e Jesus entra triunfante em Jerusalém para exaltar a glória de Deus. E ele é reconhecido ali como o rei, o novo rei de Israel, pelos seus. Então Jesus assume já a sua verdadeira identidade, para que ele veio, para reinar no coração de todos os homens, não só daquele povo, mas de toda a humanidade. Trazer um novo reino, está lá no nosso coração este reinado, o reinado de Deus que traz e devolve a vida para cada um de nós, a vida em plenitude, a vida eterna. Então, quando Jesus assume esta dimensão na sua vida, ele sabia qual é o preço do seu sacrifício por cada um de nós. Logo depois nós vamos ver que Jesus, assim que prepara a Páscoa com os seus discípulos, depois de celebrar a Páscoa, ele já vai ser preso. Ele vai para o Horto das Oliveiras, naquela quinta-feira, e ali Jesus é preso pelos sacerdotes do Caifás e vai ser levado para o julgamento. Para aquele momento ele já sai dali sendo flagelado até a casa de Caifás, e ali aquela noite em que ele passa, naquele momento que ele está ali diante do Horto das Oliveiras, ele já experimenta uma das piores dores que nós muitas vezes experimentamos. O beijo da traição do seu amigo, daquele que ele escolheu para ser o seu apóstolo, que ele confiou todos os seus bens, o dinheiro, a amizade, o carinho, e com um beijo, que era a expressão máxima que Jesus fazia com os seus discípulos no momento do ósculo da paz, porque Jesus os beijava, e Jesus vai o trair com um beijo. É uma dor terrível para alguém que ama o outro, quando vê o outro traindo a si, e traindo de uma forma que era a expressão máxima de amor de uma pessoa, o beijo. Quantos beijos de traição às vezes a gente experimenta também, e a gente acaba dando. Às vezes, quantas pessoas começam uma traição com um beijo,
Eu não sei se você já experimentou uma traição. Não sei qual é a dor do seu coração de uma traição. Imagina este homem que amava os seus com uma plenitude imensa, e de repente, aonde era dado o ósculo da paz, o beijo que expressava a paz para o outro, o amor profundo do mais íntimo do nosso coração, porque quando nós desejamos a paz para o outro, nós expressamos a ele o nosso amor profundo, nós queremos que ele viva a paz que existe em nós, que nós queremos alimentar. E é o que Jesus queria alimentar o coração de cada um dos seus discípulos e apóstolos, de todos que estavam ao seu lado. E agora o seu apóstolo, o seu amado, o trai primeiro com este beijo, aonde era o ósculo da paz, do amor, da expressão, agora torna o beijo da traição. Quantas dores naquele momento para Jesus. Imagina você vendo aquela pessoa que te ama, que te beija todos os dias com expressão de amor, agora te dá um beijo da traição. É a partir daquele momento Jesus se apresenta. A quem vocês procuram? Eles disseram: a Jesus de Nazaré. E ele vai falar 3 vezes: sou eu. Sob a expressão de que eu estou aqui no Pai, estou aqui inteiramente em vocês, estou aqui inteiramente para toda a humanidade. Quando Jesus diz: sou eu para vocês que vão me prender, vão me flagelar, sou eu para vocês que estão aqui, e sou eu para toda a humanidade, para os que estão comigo, aqueles que ainda não me conhecem. Então Jesus assume esta identidade de dar-se inteiro no seu sim diante da humanidade. Por isso, ele, com o beijo daquela pessoa, ele se dá, entrega inteiramente na mão daqueles homens que vão levá-lo preso até Caifás. E a distância, mais ou menos uns 4 quilômetros, a 5 quilômetros de distância. E Jesus sai dali apanhando, sofrendo, sendo arrastado. Já começa toda uma noite de agonia que Jesus experimenta lá na casa de Caifás, sobre um momento do presídio, que ele fica preso naquela quinta-feira, antes de ser julgado por Pilatos ainda, antes de estar lá no pretório. Já começa o julgamento daqueles homens que não o reconheceram como o Salvador, como o servo que veio trazer a redenção, ainda não o reconheceram como Messias. E Jesus passa a noite da quinta-feira preso, todo machucado. E quando a gente vai ao presídio onde Jesus estava preso, tem uma marca na parede daquele presídio, uma marca de um homem de joelho, com as mãos postas. E vão dizer que aquela noite Jesus foi uma noite de tanta dor na sua alma, de tanto sofrimento, que a pedra onde ele estava encostado ficou marcada a figura do servo sofredor de Deus. Se marcou na pedra a figura daquele homem que passou a noite em oração, clamando ao Pai para cada um, por todos aqueles que o fizeram e que o traíram, que o enganaram. Então Jesus passa a noite da agonia no cárcere, preso por cada um de nós, para dar-se inteiro a nós. E aí depois nós vamos ver, quando ele desce uma escada que subiu também, aonde Pedro ficou ali aquela noite. Imagina Jesus lá preso, e aí escuta, fica sabendo que o teu amigo, o seu discípulo que ele tanto amava, o negou 3 vezes, porque ele escuta o galo cantar. Por 3 vezes, assim como a negação, agora tem o amigo que nega o conhecer. Aquele que ele amava, aquele que tinha confiado à igreja, aquele que ele tinha dado a ti, Pedro: tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. E ele escuta o galo cantar pela negação do seu discípulo que ele tanto amava. Então nós estamos vendo que
Jesus está lá no presídio de Caifás enquanto ele escuta todas estas situações. Ele vive essa experiência de estar ali encarcerado sem poder fazer nada. E quando ele deve ter ouvido o galo cantar, ele deve ter lembrado que Pedro, o que ele tinha dito a Pedro estava acontecendo. Quantas vezes também, né? Às vezes a gente parece desconhecer a Deus, nega Ele diante de tanta situação. Quantas vezes nós, como cristãos, esquecemos de Deus e o negamos, às vezes, diante de diversas circunstâncias. E Deus está nos vendo e nos olhando para nós. E Ele continua. Depois Ele vai sair dali e ir diante de Pilatos. E aí começa todo o julgamento indigno que nós vamos ver lá naquele pretório. Toda uma interrogação que Jesus muitas vezes se manteve de silêncio, outras vezes Ele falou: o meu reino não é deste mundo, se fosse os meus teriam combatido por mim. Até Pedro arrancou uma espada para defender Jesus, e ele disse: larga a mão disso. Nós não estamos aqui para fazer guerra um contra o outro. Nós viemos aqui trazer a vida nova, a paz, o amor, a glória de Deus, a redenção de Deus. Não é para isso que nós estamos aqui. Então, quando nós somos muitas vezes atacados por diversas circunstâncias, Ele quer nos ensinar como o servo sofredor que vence tudo confiando nas promessas do Pai. Então Jesus experimenta ali, naquela hora, né, devolver a orelha, curar a orelha de Malco, devolvendo para ele a figuração normal da sua vida, para que ele não ficasse desfigurado, por causa do endurecimento do coração do outro. Mas ele devolve de novo a dignidade daquilo que ele poderia perder por causa de uma orelha, ser desfigurado por causa de uma maldade dele. Mas Jesus coloca todas as coisas no lugar, para que o homem viva novamente a riqueza do amor de Deus e não se desfigure. Então nós vamos vendo que a cada instante Jesus, depois ali no pretório, ele é colocado diante dos sofredores da humanidade. Ele se coloca inteiramente no seu lugar. E aí nós vamos vendo quando Jesus é apresentado, é tirado a sua roupa, é colocado este manto vermelho, é coroado de espinho, depois de ser flagelado, de ser chicoteado. Cada chicote que Jesus experimenta são 40 chibatadas, de 3 tipos de chicotes que existiam. Então, no mínimo, são mais de 120 chibatadas, com argolas, que arrancam toda a pele, e que vão dizer que depois da flagelação de uma pessoa, ela entra numa profunda dor, de que ter febres altíssima e delirar de tanta dor que é estas chicotadas. Vão dizer que Jesus entrava, tremia, né, por causa das dores daquelas chibatadas. E depois ele é colocado sobre ele a cruz. E nós vamos vendo este homem que é julgado por todo aquele povo, crucificam. Pilatos até tentou muitas vezes dissuadir aquelas pessoas, mas o coração deles, endurecido pelo pecado, pelo mal, só gritavam: crucificam, crucificam. Imagina você que experimentou, aquele povo que experimentaram tantos prodígios, tantos milagres. Alguns daqueles que estavam no domingo em que Jesus entra em Jerusalém, outros que foram arrastados pelos doutores da lei, se deram inteiramente para soltar um prisioneiro como Barrabás, ladrão, assassino, trocou o filho amado de Deus por um assassino. Quantas vezes isso acontece conosco? Quantas vezes a gente deixa o nosso pai, nossa mãe, nossa família, deixamos a nossa igreja e trocamos a nossa vida para sair com pessoas que vão às vezes fazer isso conosco, nos levar a crucificar o outro, crucificar a nós mesmos.
crucificar a nossa família, a levar o outro ao extremo do sofrimento, por causa dos nossos pecados. Então, a dureza do coração nosso, às vezes, leva o outro a um sofrimento tão extremo como este do servo sofredor. Jesus assumiu esta dimensão para que nós, olhando para Ele, soubéssemos que talvez alguns de nós experimentaríamos esse sofrimento, como São Paulo vai falar na carta aos Colossenses 1:24. Agora me alegro no sofrimento sofrido por vós, sofrido por Cristo, sofrido por cada um. E ele vai dizer que falta na tribulação de Cristo, completa agora na minha. Quando nós estamos em Deus, nós completamos, assumimos esse sofrimento de Cristo em nós, completamos em nós, para dizer ao Senhor: eu estou caminhando, Senhor, contigo, até no sofrimento, até nas humilhações, nas traições, no desprezo, nos escárnios, nas cusparadas, como ele experimenta diante de cada passo que ele sai andando por Jerusalém, arrastando a sua cruz. E quando a gente vai passando naquelas vielas, né? Na última vez que eu fui em Jerusalém, e quando eu estava com a cruz, porque nós estávamos fazendo uma via sacra, e houve aquele dia uma disputa lá em Jerusalém, tanto com os judeus como os muçulmanos, e houve bombas e pessoas machucadas, pessoas sangrando, e eu andando com a nossa cruz, e fui passando no meio daquelas pessoas. Eu dizia para o povo que estava comigo: olhem para a cruz, esqueça esse povo, esqueça eles, olhe para a cruz de Cristo e vamos em frente, porque o Senhor está conosco. Então, a gente passando no meio daquelas situações de tanto sofrimento, eu fiquei imaginando Jesus carregando a sua cruz, passando naquela situação onde as pessoas gritavam, cuspiam, empurravam, derrubavam. Quantas quedas Jesus teve até chegar lá. E foi exatamente no lugar onde Jesus encontrou com Simão de Cirineu, que ele recebe o auxílio de Simão de Cirineu. Simão Cirineu que ajuda Jesus. E lá tem um lugar que fala que Jesus estava tão cansado, que ele colocou a sua mão naquele lugar e ficou a marca da mão de Jesus naquela pedra. Então, quando a gente passa onde Jesus estava apoiado, que ele não tinha mais força para andar, por causa da pesada cruz, por causa das cusparadas, por causa da humilhação, por causa do desprezo, ele estava ali, e Simão de Cirineu pegou a sua cruz para ajudá-la a carregar. Então nós vamos vendo que toda esta situação para mostrar que o homem, quando ele está em Deus, ele é capaz de ajudar o outro diante do pior sofrimento. Ele se coloca a serviço do outro. Ele não mede esforços, porque ele quer salvar, ajudar o outro a carregar os pesos da sua cruz. Então hoje nós estamos vendo neste local que nós estamos experimentando, quando o pretório, olhando todo o julgamento, tudo que Jesus experimenta por causa de nós, tudo que ele experimentou para nos trazer a vida nova. Então nós vamos ver Jesus caminhando sobre as ruas, encontra com as mulheres de Jerusalém, e vai dizer: não chore por mim, chore por os filhos seus que estão aí, que estão vivos, e que precisam de encontrar comigo, precisam de uma vida nova. Quantas vezes nós vamos vendo que Jesus, mesmo diante da humilhação, da dificuldade, ele ainda se dá a graça de consolar os que sofrem, porque ele experimentou primeiro o sofrimento, as dores em si, toda a humilhação, todo o desprezo, para saber o que é consolação. Então muitas vezes, quando nós experimentamos sofrimento, nós sabemos depois o que é consolar e se consolar. Então o servo, o sofredor, nos mostra que toda esta situação, nenhum homem na face da terra experimentou o que Jesus experimentou neste sofrimento, desde o seu julgamento lá naquele pretório. O que ele experimenta
saindo pelas ruas de Jerusalém, nenhum homem na história da humanidade experimentou. Milhares de judeus foram mortos nos campos de concentração, queimados. Milhares de pessoas foram mortas, muitas vezes pregado na cruz, mas não experimentaram o que Jesus. Muitas pessoas morreram, às vezes como tocha, como nós vemos, né? Que alguns foram incendiados, queimados vivos lá em Roma por Herodes. Muitos cristãos estão sendo decapitados, sendo mortos até hoje, mas não experimentaram a chibatada, as cusparadas, as humilhações, o desprezo, os escárnios, o sofrimento, porque quem muito amou, quem muito fez, quem muito deu, no final ele recebe todas estas situações. Então hoje o Senhor nos mostra que a cada um de nós, quando diante destas situações, né, ele vem mostrar como um homem vence os sofrimentos e as tribulações que batem à nossa porta. Então quando Jesus vai caminhando até o Calvário, ele caminha carregando cada um de nós, tomando cada um de nós sobre si todas as nossas dores, todos os nossos sofrimentos, todos os nossos pecados, tudo aquilo que era sinal de condenação e miséria para a nossa vida, ele tomou em si, para tirar de nós aquilo que antes era a morte, a destruição da nossa vida. Ele toma sobre si e faz esta graça acontecer para nós. Então esta noite, meus irmãos, o Senhor nos trouxe aqui para nos reunir, não apenas para uma procissão, mas para que nós pudéssemos nesta noite assumir em nós esta graça de Cristo, esta redenção, esta noite do pretório, para que nós olhássemos a cada dia e contemplássemos esta graça do Cristo que está em nossa frente, e cada vez mais nós pudéssemos experimentarmos esta redenção oferecida por Ele, para dizer que você lhe custou caro, e Ele não quer perder nenhum de nós, Ele não nos quer nos perder, mas agora não depende mais dEle, mas agora depende de cada um de nós assumirmos esta graça no nosso coração, assumirmos esta vida nova, para dizer que o preço de cada um de nós é o sangue redentor dele. Que fosse uma gota de sangue que ele derramasse, já nos dava salvação. Uma gota de Jesus poderia redimir toda a humanidade, mas ele preferiu dar toda o sangue, toda a sua entrega, todo o seu corpo, e experimentasse em toda a sua alma. Por isso ainda, como o último momento de flagelação, de dor, é quando ele é transpassado, para ali jorrar água e sangue do seu corpo, mostrando que inteiramente ele se esvaziou de si, toda a razão da humanidade. Por isso Jesus é transpassado do lado direito, mostrando que toda a humanidade, toda a razão da humanidade se torna um com ele, não fica nada de fora, não é algo emocional, não é algo só do espiritual, mas toda a razão do homem é atingida quando ele é transpassado do seu lado direito. É uma entrega de coração, uma entrega de inteireza, uma entrega total da sua vida, para falar que todo o meu coração amou tanto que foi transpassado, não por uma lança, por amor de cada um de nós. Foi o amor dele por nós que o transpassa a sua vida, para mostrar que o nosso amor em Deus pode transpassar a vida do outro. Esta graça que hoje Deus quer tocar no nosso coração, quer acender de novo em nós esta chama, para que quando nós olharmos para Jesus, nós pudéssemos
vislumbrar a riqueza do seu amor em nossa vida. Se você olha no Salmo 21, para fecharmos esta noite, eu só vou pegar um pedacinho, para que a gente guarde, sempre que você quiser vislumbrar a imagem desta noite, do pretório, do julgamento, de todas essas situações. Ele vai dizer: sim, rodeia-me uma malta de cães, cerca-me um bando de malfeitores, transpassaram a minhas mãos meus pés. Poderia contar todos os meus ossos. Eles me olharam e me observavam com alegria. Então esta imagem de Jesus, que mostra que tudo o que Ele fez é para que nós pudéssemos viver hoje as alegrias do céu. Não a alegria da condenação, não a alegria da morte, mas agora a alegria da vida nova. Eu gostaria que você pusesse a mão no seu coração e a gente pudesse dizer a Jesus: Senhor Jesus, eu quero te agradecer por esta noite, por todo o julgamento que o Senhor passou, por minha causa, por toda a condenação injusta, por aqueles que não te reconheceram como Salvador, como Messias. Eu, Senhor, quero te agradecer de coração por toda a flagelação que assumiste no meu lugar, por todas as cusparadas, bofetões, escárnios, empurrões, desprezo, chibatadas, tudo que o Senhor tomou por minha causa, por causa dos meus pecados, das minhas fraquezas. E esta noite, Senhor, eu peço a Ti que seu sangue redentor venha me santificar, Senhor. Se eu continuo ainda traindo, enganando, mentindo, vivendo uma vida longe do seu amor, ainda no pecado, nas fraquezas, às vezes faltando à missa, deixando de ir à igreja, deixando de amar a minha família, deixando de amar aqueles que o Senhor confiou a mim, talvez ainda está faltando em mim, Senhor, a plena redenção da minha vida. Dá-me a graça que teu sangue redentor me purifica. Santifica-me, Senhor, para que olhando para Ti, a cada dia da minha vida, eu possa contemplar que grande sacrifício fizeste para a minha salvação, para me devolver a vida eterna, para me devolver a alegria, a paz, para me devolver a dignidade de filho amado de Deus. Eu te agradeço de coração, Senhor, porque o Senhor tomou os meus lugares diante do Pai, para me devolver o céu, para me devolver a filiação divina, para que eu voltasse a ser este filho amado de Deus, e que eu possa ser a partir de agora, e que esse tempo, Senhor, da Páscoa, que eu estou preparando a cada dia, chegue, e que eu seja um homem novo, um homem nascido nesta Páscoa, para viver toda a glória do Senhor em minha vida. Enche-me com tua graça, Senhor, enche-me com tua força, assim como o Senhor suportou tudo calado. Dai-me diante dos sofrimentos, das perseguições, saber vencer o mal, como tu venceu, Senhor, a cada um daqueles que te causaram esse sofrimento. Dai-me a graça de saber vencer, Senhor. Eu te agradeço de coração, Senhor, por essa noite tão maravilhosa que o Senhor nos reúne aqui.
Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Jesus, manso e humilde de coração. Jesus, manso e humilde de coração. Jesus, manso e humilde de coração. Nós queremos pedir o Padre Rogério para que encense a imagem quando a banda vai tocar o moteto. Nós vamos agora dar a bênção final. Em seguida, trazer a imagem para o recinto da igreja. Nós queremos agradecer a presença de todos. Nessa noite, nesse momento de ação de graças, de louvor a Deus, nesse momento de aprofundamento da nossa fé dentro desse mistério maior da nossa vida, o mistério de um Deus que se fez homem, o mistério de um Deus que entregou sua vida por nós. Temos sempre que agradecer esse amor incomensurável, esse amor sem medida. Amanhã, quarta-feira, 5 horas da manhã, nós temos a procissão da penitência. Em seguida,
a celebração eucarística. Às 14 horas nós temos atendimento às confissões. E depois, às 19h30, nós temos a procissão que sai daqui e também a procissão que sai da igreja de Nossa Senhora das Mercês. Nós queremos ainda comunicar o seguinte: às 18h30, tanto aqui na Igreja do Rosário, quanto na Igreja de Nossa Senhora das Mercês, nós teremos a celebração eucarística, 18h30. E depois, em seguida, às 19h30, a procissão, que sai daqui, do Rosário, e também lá da Igreja de Nossa Senhora das Mercês. Mas antes, 18h30, nós temos a celebração eucarística. Muitas pessoas que, ao longo desses 3 primeiros dias, não têm condição de vir na parte da manhã, então poderão participar da Eucaristia na quarta-feira, então, à noite, às 18h30. Quero pedir o diácono e também os padres para abençoar o povo de Deus. O Senhor esteja convosco. A nossa proteção está no nome do Senhor. Dando-vos a saúde e a paz, desça sobre todos vós, sobre nossas famílias, a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Thank you.